Oi pessoal, tudo bom? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. E hoje, segunda-feira, aula de ciências. Então pessoal, nesta semana nós vamos tratar de um assunto voltado para as fontes de energia elétrica e seus benefícios e seus malefícios. Vamos tratar de assuntos voltados para o meio ambiente. Então, a gente vai trabalhar um assunto voltado para as fontes de energia, os recursos renováveis e não renováveis, recursos naturais ou artificiais. Bem, a energia elétrica, para ser produzida em grande escala, ou seja, para muita gente, cidades, países, regiões muito vastas, é preciso que se tenha equipamentos bem sofisticados, propícios a essa produção. No que nós temos mais comum são as usinas elétricas. Existem vários tipos, várias formas. Existem formas que são bem seguras, existem formas que, dependendo do meio que é utilizado, pode gerar danos ao meio ambiente, podemos dizer assim. Então, a energia utilizada para a produção dessa grande escala vai vir através da usina hidrelétrica, usina termoelétrica e nuclear. Essas três primeiras aí vai ser estudada nessa semana. E na próxima semana a gente vai falar das energias solar, eólica, geotérmica, dos oceanos e os biocombustíveis. Então, para iniciar, a gente vai trabalhar a primeira usina, tá aqui ela, que é também chamada de usina hidroelétrica, ou central hidroelétrica, ou usina hidrelétrica. Ela é uma obra, vamos dizer assim, de engenharia que usa a força das águas para gerar energia elétrica. Na realidade, ela é um projeto de engenharia civil também, elétrica, mecânica, hidráulica, que, digamos, demanda um enorme esforço de construção. Isso porque a usina necessita de grandes obras e equipamentos para que possa aproveitar o potencial da água e produzir assim energia elétrica. Como se trata de uma obra muito complexa, que envolve vários cálculos, tudo precisa ser avaliado com muito cuidado. Então, se você observar aqui, nós temos a usina hidrelétrica. Hidro vem justamente pela questão da água, o uso da água para fazer algo funcionar na usina, e ao funcionar ele produz eletricidade. Então eu vou colocar aqui de uma forma simples para a gente entender. Aqui está a parte alta da usina, que é o reservatório, tem muita água, como vocês podem ver no desenho real, é muita água. Essa água ela é represada através da famosa barragem, que a gente também chama de represa, e existe passagens de água, chamadas de duto. Existe a comporta, que pode ser aberta ou não para a água passar, mas quando ela está aberta, logicamente, para que isso faça o funcionamento dos geradores. Então a água, ao passar pelos dutos, elas atravessam grandes pás, certo? Que ao ser giradas, tá vendo aqui, né? É tipo uma turbina mesmo. Elas transformam a energia do giro, energia mecânica, isso é um processo físico, e gera eletricidade. A água sai do outro lado, usando simplesmente a força da água para girar esse mecanismo chamado de gerador. A eletricidade é transportada então para os transformadores e vão pelas linhas de transmissão até as cidades. Vão passar por estações, né? E de lá vão ser mandadas para as casas. Então, esse é o jeito que se tem mais, digamos, limpo para a produção de energia em grande escala. Não gera tantos desequilíbrios ambientais, problemas que geram impactos, quanto as outras duas que a gente vai ver. Essa é menos impactante. Então, essas usinas, elas são importantes para a produção dessa eletricidade. Mas
existem pontos positivos e pontos negativos para o funcionamento dessas usinas. Vamos lá. Então, as vantagens estão relacionadas principalmente a elas não poluírem tanto o meio ambiente de forma bruta, de forma muito agressiva. Ela simplesmente usa água e essa água gira as turbinas, certo? Então, a vantagem é que ela não polui tanto. Mas como assim? Como todas as outras possuem pontos negativos, essa também tem. Ó. Por exemplo, para que a gente use a usina hidrelétrica é preciso represar a água. Esse é o ponto negativo. O local vai ser inundado, grandes áreas vão ser inundadas. Então vai ter prejuízos na fauna e na flora do local, certo? Pode haver destruição da vegetação natural, ó. Os rios eles podem assorear, ou seja, vão ficar mais rasos. Isso vai provocar desequilíbrios naquele local. Os animais que vivem daquele rio vão ser prejudicados. Pessoas que vivem daquele rio podem ser prejudicadas. Desmoronamento de barreiras também é um dos efeitos. Extinção de certas espécies de peixes, né? Isso são impactos ambientais. Então, para toda usina existe o ponto positivo e o ponto negativo. Esses são das usinas hidrelétricas ou hidroelétricas. A próxima usina, observem bem, olha só, é a usina chamada de termoelétrica, também chamadas de termoelétricas, certo? Centrais termoelétricas, sempre tem a ver com o nome termo, que quer dizer calor. O outro é hidro, que quer dizer água. Lá a água não precisa ser esquentada na usina hidrelétrica, não tem nada a ver com temperatura. Essa aqui tem a ver com temperatura. Então é uma usina que precisa ferver a água. Essa água vai virar vapor. E o vapor é quem vai movimentar o gerador. Enquanto na hidrelétrica é simplesmente a água passando que faz a turbina girar, na termoelétrica não tem aquele duto de água que vai ser utilizado para girar o gerador. Aqui quem vai fazer o giro é o vapor da água. Então é preciso que eu esquente essa água. Então existe tipo uma caldeira, ó. Observem bem, ó. E aqui é alimentado com algum combustível. Pode ser carvão, principalmente o carvão mineral. Pode ser restos de alimento, bagaço, resíduos de lixão. Então tem muita coisa que pode ser utilizada para que essa caldeira esquente fique sempre acesa, fique sempre muito quente para fazer a água nesses tubos aqui, ó, tubos de metal, certo? Que vai passar aqui dentro e essa água vai ser fervida. Então ela vai se transformar em vapor, ó, e vai seguir um cano chamado, ó, duto de vapor. Esse vapor vai atravessar um local onde tem a turbina e essa turbina vai girar com a força do vapor da água. Ao girar, o gerador transforma a energia do movimento em energia elétrica. Ali na anterior, a gente viu a água líquida passando aqui, ó. Aqui é a água gasosa. Isso faz com que o gerador gire, a turbina gire, o gerador produz eletricidade. A eletricidade vai para as linhas de transmissão, segue o caminho para nossas casas. A água, na forma de vapor, tem que voltar para o estado líquido. Então existe outro sistema com água mais fria, fazendo o vapor baixar a temperatura, esfriar e voltar à fase líquida. Novamente essa água volta para as caldeiras, esquenta e eles ficam nesse ciclo, ó, gasoso, líquido, fazendo as turbinas girarem. Do mesmo jeito que as usinas hidrelétricas têm ponto positivo e negativo, as termoelétricas também têm. Então, ó, vantagem das usinas termoelétricas, digamos, são mais baratas, elas podem ser construídas em qualquer lugar, porque não é preciso de água na forma líquida correndo por dutos, simplesmente nós precisamos de água, mas não água corrente, com aqueles dutos, uma parte alta e uma baixa, ou seja, a vantagem dela é que pode ser construída em locais que não é necessário ter um rio. As usinas hidrelétricas têm que ter um rio ali. Então aqui sai mais barato. Elas podem suprir
a falta de energia em determinados momentos, digamos, em períodos de seca, a hidrelétrica, aquela que precisa da represa, não tem água. Período de seca. As termoelétricas não tem esse problema. Qualquer tipo de seca, não é preciso de muita água, é preciso de uma quantidade X de água, pouca, para que somente faça aquele giro das turbinas. Então, ela supre a hidrelétrica nos tempos de seca. A desvantagem, pessoal, é que ela é uma usina que polui muito. Por ela fazer a queima do carvão lá naquelas caldeiras, produz fumaça, muita fumaça, e fumaça tóxica, certo? Elas poluem a atmosfera, podem provocar o chamado efeito estufa, aquecimento global. Pode haver poluição de rios, as chuvas que são produzidas por essa fumaça podem ser chuvas chamadas ácidas, chuvas tóxicas, em que as substâncias que estão ali naquela água podem causar danos à lavoura, tornar a água de rios mais distantes ácidos e matar peixes, matar plantas, ou seja, é um prejuízo muito grande. Além de provocar por provocar poluição, pode provocar doenças respiratórias, certo? Porque usa combustível fóssil e esse combustível se transforma em gases poluentes. Essa é a desvantagem da usina termoelétrica. A última usina, ela é chamada de nuclear, certo? Nuclear porque tem a ver com reações nucleares, reações nos átomos. O principal meio de produção de energia é através da fissão nuclear, que é quando reações a nível atômico de divisão do núcleo, fissão significa divisão, dividir, um se transforma em dois, a liberação de energia na forma de calor. Então os átomos, quando se quebram, eles liberam energia na forma de calor. E esse calor pode ser utilizado para também ferver a água. É parecidíssima com a usina termoelétrica. É um tipo de termoelétrica, mas é chamada de nuclear, porque tem a ver com o calor. Observem bem, o mesmo local lá. É tipo um local que nós temos que aquecer a água. A água, quando aquece, vira vapor. O vapor vai para a turbina. O gerador transforma a energia do giro em energia elétrica e a energia elétrica segue pelas linhas de transmissão até nossas casas. Mesmo esquema. A diferença está basicamente aqui. Não tem a queima de combustível fóssil, não tem carvão, não tem nada sendo queimado aqui. Certo? Essa fumaça basicamente é vapor de água, não é poluição. A água está aqui, junto com o material radioativo. Então aqui estão o urânio, como é o mais utilizado para fazer esse tipo de usina, e é um material muito radioativo, tem um ponto negativíssimo em cima dele, vou já falar, e ele libera muito calor, ele é muito quente, fazendo assim a água ferver e eu ter vapor. Novamente essa água é resfriada, volta para o local de resfriamento do material radioativo, para que esse material esteja sempre numa temperatura X, não esquente muito, que pode derreter e pode vazar o urânio, liberando radiação. Isso não é bom. Então tem que estar controlado. A temperatura aqui é sempre controlada pela água, certo? Mas o calor produzido não é pela queima de combustível, é simplesmente pelo material radioativo que não escapa daqui de dentro. O material fica sempre preso, sempre guardado. Então a água volta, esfria e fica nesse ciclo de esfria, esquenta, vira vapor, vira água. Quando vira vapor, gira a turbina e aí está a parte principal, a produção de eletricidade. Depois essa água é resfriada e fica nesse ciclo. É um tipo de energia, digamos assim, segura, desde que isso aqui não quebre, não vaze. Se isso aqui permanecer perfeitamente intacto, não há poluição, praticamente zero de poluição. Então aqui eu tenho um caso dela. Há uma placa aqui de radioativo, porque
é utilizado material para produzir eletricidade. Esse material é radioativo, mas ele é seguro. Novamente, tem vantagens e tem desvantagens nessas usinas. A vantagem, menos poluente, não agride o ambiente, não produz poluição, não agrava o efeito estufa, então é o tipo de energia limpa, só que é cara, muito caro para se ter uma usina nuclear. Então, além de ser caro, qualquer vazamento radioativo pode gerar impactos perigosíssimos para a saúde. Aconteceu desastres ambientais que levaram à morte de muitas pessoas, da fauna e da flora daqueles lugares. Certo? Brasil já aconteceu problemas de vazamento, pessoas descobriram um tipo de substância radioativa e acharam que era algo inofensivo, mas na realidade matou muita gente no Brasil, numa região de Angra. É uma poluição que, se for vazada, logicamente pode levar a impactos seríssimos. Controlada, ela não gera impacto nenhum. Pessoal, isso é o de hoje. Coisa simples, fácil, 3 tipos de usinas produtoras de energia elétrica que chega às nossas casas. Tem sempre pontos positivos e tem sempre pontos negativos. Tanto a hidrelétrica, quanto a termoelétrica e a nuclear. Quando for a próxima semana, nós vamos ver energias alternativas. Aquelas que praticamente não poluem, não agridem o ambiente de forma nenhuma. Tá certo? Então, se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Tchau!